Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 15. Quero ler esse versículo. Eu quero pedir que vocês me ajudem aí com os vossos olhos, lendo também. Josué, capítulo 24, verso 15. Que nos diz, está até aqui no telão, né? Mas, se vos parecer mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Estamos alegres pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui nesta noite, sendo abençoado por Jesus Cristo, neste culto maravilhoso, né, irmãos? Culto dirigido pelo Departamento de Família. A família, como já foi dito aqui nesta noite, é um projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. A gente observa, temos observado no nosso dia a dia, que a família, nesses últimos dias, está sendo bombardeada. E às vezes as pessoas pensam que só é esses últimos dias que esta família está sendo bombardeada. Não. A família sempre foi bombardeada através dos tempos. Por quê? Porque nós temos um inimigo. A Bíblia chama ele de adversário. Veja bem, Satanás, ele é nosso adversário. É o inimigo. E ele tem procurado de todas as formas destruir, desfazer, desmanchar esse projeto de Deus. A gente percebe que o conceito de família lá fora já não tem mais o mesmo conceito de 50 anos atrás. Uma coisa é certa: se destruir a família, destrói a ética, destrói a moral. Mas uma coisa eu falo para vocês: o inimigo pode procurar de todas as formas destruir este projeto. Ele jamais vai conseguir, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus. No princípio, quando Deus trouxe Adão e Eva e colocou ali no jardim do Éden, o propósito dele sempre foi esse: de formar uma família aqui nessa terra. E a gente já conhece muito bem que o inimigo, desde o começo, investiu pesado contra esta família. A gente percebe ali a ação de Satanás na vida de Caim, aonde ele matou Abel. E acreditou ele que o projeto de Deus tinha se acabado. Mas Deus escolheu então 7. E o tempo foi passando e Satanás continuou investindo pesado para destruir esse projeto. Chegou ao ponto de Deus perceber que toda a raça humana estava novamente contaminada. Satanás tinha novamente alcançado o seu objetivo. Todo ser humano estava corrompido.
estava contagiado pela influência e pela presença deste nosso adversário. Pensando ele que novamente tinha sido bem sucedido, não sabendo ele que o Deus que nós servimos é um general da guerra. Glória a Deus. E através de um povo corrompido, Deus novamente mostrou o seu poder. E ali separa uma família, a família de Noé. A Bíblia diz que Noé achou graças aos olhos de Deus. Graça, todos nós sabemos que é uma palavra derivada do grego, que o seu significado, sua conotação é favor imerecido. Deus então fez um favor à família de Noé. Por quê? Porque Deus tem um projeto, meus irmãos. E Deus, quando Ele faz um projeto, não tem como dar errado. Não tem como ser frustrado. Deus começa e Ele termina. Deus então separou a família de Noé, destruiu os demais com o dilúvio. Todos nós sabemos, isso aqui é fato, é realidade. Os arqueólogos já comprovaram, a ciência não tem como negar. Teve sim um dilúvio e foi destruído a humanidade da época. Mas a família de Noé foi preservada, porque Deus tem um propósito nisso. Glória a Deus. O interessante é que novamente o inimigo continuou investindo pesado na família. E passou alguns anos, algum tempo, Deus então percebeu que novamente a família foi contagiada, foi contaminada novamente com a ação deste nosso adversário. Deus então chama um homem chamado Abraão. E Deus então, olhando para Abraão, diz: em ti, Abraão, eu vou fazer agora uma grande nação. E Deus então começou a trabalhar com um homem chamado Abraão. E em sequência, Deus então começou a trabalhar com a família de Abraão. Deus então chamou Isaac. De Isaac, Deus chamou Jacó. E Deus então começou a trabalhar com a família de Jacó, exclusivamente pelo homem chamado José, que foi cativo para o Egito, foi preso. Tudo isto, às vezes as pessoas pensam que foi por acaso. Nada nesta vida acontece por acaso. Tudo está no controle de Deus. Este Deus que nós servimos. Deus então permitiu que José fosse levado para o Egito, porque ele já tinha um projeto lá no Egito. E ali Deus ergueu, tirou ele da prisão e colocou como primeiro-ministro lá do Egito. E com o tempo foi começando a se revelar qual era o propósito de Deus. Deus então permitiu que o mundo passasse por uma grande fome. E a família de Jacó, que era a família de José, teve que sair da sua terra e ir para o Egito. E Deus já tinha preparado José ali para receber a sua família, que era a família de Jacó. E quando a família de Jacó chegou lá no Egito, era aproximadamente 70 pessoas. E ali eles foram bem recebidos por Faraó. E Faraó deu-lhe então terra para eles. E ali eles prosperaram. Ali eles se multiplicaram. Mas infelizmente o inimigo continuou investindo pesado. O nosso adversário, ele não brinca, ele não dorme. Ele procura e vai sempre procurar, de todas as formas, destruir esta família. Investiu pesado. Passou ali 400 anos aproximadamente. Deus então volta novamente e prepara um homem ali chamado Moisés, que é um tipo
de Cristo. Observa a história de Deus. Se você começa a analisar a Bíblia, quando você começa a estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você passa a perceber e a entender que há uma só mensagem. Há uma mente, somente uma mente por detrás, do lado e do outro dessa Bíblia, tem apenas um autor, uma mente, que é Deus. E você começa a entender. Moisés, ele apareceu simbolizando, tipificando quem? A pessoa de Cristo que estava ainda por vir. E Deus então usando Moisés como um libertador, porque Deus tinha um propósito. Israel era a família de Deus. É importante que você saiba o seguinte: não só existia Israel, existiam vários povos na época, mas foi Israel que Deus escolheu. Israel era a família de Deus. E o inimigo procurou de todas as formas para destruir essa família. Deus então usando Moisés, e Moisés foi o libertador desta família. E quando chegou o grande dia de Deus arrancar Israel do Egito, a palavra arrebatamento, ela também é uma palavra derivada do grego, que quer dizer arrancar com força, tirar com violência. O povo de Deus lá no Egito foi arrebatado por Deus, foi tirado com força, com violência, com poder, com glória, aleluia, e foi levado para um deserto. Aonde a família de Deus se encontra ou está, não importa. O importante é que ela esteja na presença de Deus. O interessante é que quando Deus arrancou Israel do Egito, era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Hoje a população de todo o Distrito Federal, eu acredito que ainda não dá 3 milhões de pessoas. Imagina você pegar todo mundo do Distrito Federal e jogar em um deserto. E um deserto, quem conhece sabe muito bem, você precisa de um guia para você andar em um deserto, porque tudo se parece. Se você anda léguas e léguas, você olha para um lado, tudo se parece, é a mesma coisa. O interessante, se você não tiver um guia para te orientar, você se perde. Em um deserto, dificilmente você consegue encontrar uma folha de grama. Agora vocês imaginam 3 milhões de pessoas em um deserto. Mas a minha Bíblia, ela diz que essas 3 milhões de pessoas em pleno deserto, aonde se tem dificuldade de achar sequer uma folha de grama, ela comia todo dia. Sabe por quê? Porque Deus estava lá com eles. Aleluia! Deus estava lá com eles. E um deserto, irmão, se vocês imaginarem, é difícil encontrar uma folha de grama. Imagina você encontrar uma gota de água. Essas 3 milhões de pessoas bebiam, se lavavam, dava água para os seus animais, em pleno deserto. Sabe por quê? Porque Deus estava lá com eles. Glória a Deus. Uma certa vez, eles se encontravam em um determinado lugar, e a sede bateu, a necessidade. E o povo começou a questionar com Moisés, que o povo estava com sede, não tinha água para se lavar. Moisés então foi até Deus, e Deus então ordenou que ele desse uma cajadada em uma determinada pedra. Inclusive, essa pedra jorra água até hoje lá em Israel. Segundo alguns teólogos, diz que a razão que impossibilitou Moisés entrar na terra prometida foi porque ele desobedeceu a Deus, e Deus lá deu não sei quantas cajadadas na pedra, na rocha. Isso não coadiz com a Escritura. Deus não trabalha assim. Deus tem um propósito em tudo. A missão de Moisés era levar o povo até ali onde ele foi. Por quê? Porque ele simbolizava a pessoa de Cristo.
Cristo fez a sua missão, voltou para o céu, mas ele disse que ia mandar um Consolador, e de fato ele mandou. E este Consolador hoje está dentro da família de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E foi exatamente o seu sucessor, Josué, aqui o texto que nós lemos, assumiu, tomou posse do cajado ali de Moisés. Por quê? Porque Josué, ele é um típico do Espírito Santo. Ele é uma figura do Espírito Santo. Tudo aquilo que aconteceu no passado são lições que Deus nos deixou, que Deus nos passou para uma realidade do presente. Moisés fez a sua parte. Agora Josué assume a liderança. Eu quero aqui trazer falar um pouco sobre Josué. Josué então assume a responsabilidade de conduzir a família de Deus. E o interessante é que logo de cara Josué se deparou com dois grandes obstáculos. Não é fácil, irmãos. Todos nós aqui somos chefes de família e temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos, porque não são nossos. A Bíblia diz que os nossos filhos é herança de Deus. Às vezes as pessoas confundem, pô, herança de quem? Herança é de quem morre? Todos nós vamos morrer, quem vai ficar os nossos filhos? Então a herança é de Deus, os nossos filhos é dele. Então minha responsabilidade é prepará-los para quando eu partir deste mundo, deixar os meus filhos prontos para dar continuidade a este projeto de Deus, que é a família. E o primeiro obstáculo que Josué teve que transpor foi a travessia do Rio Jordão. Interessante que eu quero falar aqui nesta noite de 3 segredos que Josué teve que colocar em prática para que lá na frente ele pudesse afirmar, o texto que nós lemos aqui: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você imagina você se deparar diante de um rio e, segundo a Bíblia, este rio se encontrava transbordando. Era impossível alguém conseguir atravessar este rio nadando, porque ele era largo, era extenso. O rio estava tão cheio e conforme a Bíblia nos ensina, os moradores, os líderes de Jericó nem sequer imaginavam que alguém ali conseguia atravessar aquele rio, porque eles estavam seguros. Porque para eles era impossível alguém atravessar aquele rio, principalmente um exército. Principalmente um exército conduzindo velhos e crianças, animais. Como é que eles iam atravessar o rio? Então eles estavam do outro lado mesmo, se prepararam, cercaram, trancaram todas as portas de Jericó. Mesmo assim eles estavam tranquilos, seguros, porque nem sequer eles colocaram guarda no outro lado da margem do rio, porque para eles era impossível acreditar. Mas Josué colocou em prática uma arma que todos nós precisamos colocarmos no nosso dia a dia, para assim conseguirmos conduzir os nossos filhos por este deserto. A arma que Josué colocou em prática chama-se fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho dúvida que muitos ali chegaram até Josué e falaram: Josué, vamos deixar isso de lado. Nós não vamos conseguir atravessar este rio, quanto mais destruir, transpor aquelas muralhas. Vamos deixar quieto, vamos aqui esperar. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas procuraram desanimar Josué, mas Josué não deu ouvido ao desânimo. Josué deu ouvido sim na palavra de Deus, aleluia. Se Deus falou que ele ia conquistar Jericó,
não era o Rio Jordão que ia impedir esta caminhada, aleluia. Então, se nós queremos continuar com a nossa família firme, é necessário que nós colocamos em prática, no nosso dia a dia, esta arma tão poderosa que chama-se fé. Aleluia! Segundo a Bíblia, fé é tomar posse daquilo que você não tem. Fé é você enxergar aquilo que não existe. Isto é fé. E isto é que Deus se agrada. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E a Bíblia diz que assim que os sacerdotes tocaram na água, a água se abriu. E o exército de Deus atravessou o Rio Jordão em terra seca. Aleluia! Porque o homem de Deus colocou em prática a arma tão poderosa que está ao nosso dispor, que é a fé, irmão. Aleluia! Coloque a fé em ação e você vai ver o milagre de Deus. Aleluia! O povo de Deus atravessou o Rio Jordão. É como se estivesse vendo agora o pavor do exército de Jericó, não acreditando o que estavam vendo, aleluia! Não sabendo que ali continuava marchando no deserto, continuava marchando no mundo corrompido, a família de Deus, aleluia! O projeto de Deus, oh glória a Deus! Aleluia! Interessante que Josué, quando se deparou com aquela muralha, segundo alguns estudiosos afirmam que a muralha tinha aproximadamente 9, 10 metros de altura e era formado de 2 muros alto, distância de 3 metros a distância um do outro, onde eles faziam casa em cima da muralha para amarrar aqueles 2 muros. Você imagina como o povo ia conseguir subir sem uma escada? Eles não tinham os recursos, a tecnologia que nós possuímos hoje. Mas o povo de Jericó, os soldados de Jericó não sabiam que o povo de Deus era portadores das armas de Deus. E hoje nós possuímos essas mesmas armas. A fé, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Uma segunda arma que Josué colocou em prática para continuar conduzindo a família de Deus por um mundo corrompido e destruído como este foi a obediência. Sem obedecer a Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Uma coisa é certa: o mundo jaz no maligno. Não está fácil a gente educar os nossos filhos. A cada dia se torna mais difícil. Mas tudo isso que está acontecendo são acontecimentos que antecedem o grande dia do Senhor. Interessante que Deus então pediu para que o povo desse uma volta em cada dia. A princípio, imagina se você fosse habitantes lá de Jericó, vindo aquele povo, dando volta naquela muralha, digamos que foi domingo, segunda, terça, quarta, todo dia eles davam uma volta, quinta, sexta e no sábado. Eles deram 7 voltas, tocaram as buzinas. Sabe o que aconteceu? As muralhas caíram. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, parece um absurdo, né? Mas é assim que Deus trabalha. O nosso Deus trabalha no sobrenatural. Aonde não existe porta, as portas se abrem. Este é o Deus que nós servimos, aleluia. E o mais interessante é que Ele se faz presente aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui, talvez com a cabeça lá fora, não sei, com dificuldade, porque todos nós passamos por dificuldade. Todos nós estamos enfrentando os dias difíceis. Mas a oportunidade que você tem hoje aqui
Não é de estar pensando no que você vai fazer amanhã, porque a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence, aleluia. O que nos pertence é o momento, e o momento que nós temos, vamos aproveitar, vamos glorificar e exaltar a presença desse Deus, que aqui se faz presente, aleluia. Ele te trouxe aqui, foi para te abençoar. Ele te trouxe aqui porque você faz parte deste projeto, aleluia. Talvez lá fora o sentido de família já não existe, mas eu continuo com meu coração aqui alegre, porque neste exato momento os meus olhos presenciam a presença de uma parte da família de Deus, aleluia. E eu percebo que ela continua cada vez mais forte, mais firme e mais unida, aleluia. Jamais será destruída, porque Deus é conosco, aleluia. E o mais interessante, lá no Velho Testamento, Deus, quando via o povo corrompido, Deus vinha, restaurava, Deus vinha e cuidava. Hoje é diferente, aleluia, porque Deus não está mais lá fora, Deus está dentro de cada um de nós, aleluia. Por isso que a vitória é mais que garantida, porque Deus é conosco, irmão, aleluia. Você já percebeu que a Bíblia fala sempre em casa, em casa, em casa? Porque Deus habita dentro de casa, que é eu e você, aleluia. E o terceiro segredo é justamente isso que eu estou falando. Josué tinha a presença de Deus com ele. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: estamos passando dias difíceis, é uma realidade bem patente aos nossos olhos, não tem como negar. E uma coisa eu te falo, não espera melhora, não. As coisas vão piorar. A família vai ser bombardeada com mais frequência. Mas uma coisa é certa: quanto mais o inimigo bombardeia a família de Deus, mais ela se fortalece, mais ela cresce. Aleluia! Isso é uma realidade. Se você acompanhar desde o princípio ali de Jesus, quando ele apareceu, e ali ele restaurou novamente a família, e quando ele foi, o Espírito Santo veio e habitou com essa família continua firme. Por mais que a gente acredita que a família está sendo destruída, mas a família verdadeira de Deus, ela é indestrutível. Ela jamais será destruída, porque Deus é conosco. E a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é um general que jamais perdeu uma batalha. Aleluia! E a vitória é nossa. Nós temos garantia. E esse projeto de Deus, o mundo daqui a uns dias vai ver ele. Vai ver com seus próprios olhos, quando o céu se abrir, se rasgar, e Jesus então separar, colher essa família. O mundo todo verá que o projeto de Deus, ele ainda está presente e continuará sempre a estar, porque o projeto de Deus é eu e você. Então glorifique a Deus. Vamos continuar perseverando, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu, Deus nos chamou para sermos luz do mundo. Alguns anos atrás, quando se falava em luz do mundo, quase ninguém tinha uma percepção do que de fato quer dizer a Bíblia. Quando a Bíblia fala que nós fomos chamados para ser sal da terra, algumas pessoas também não tinham a conotação correta do que significa isso. Mas hoje, quanto mais as coisas ficam difíceis, mais a gente percebe o que de fato a Bíblia está falando. Deus chamou eu e você para fazermos a diferença, irmãos. O mundo já não tem mais amor, mas vamos continuar semeando o amor, aleluia, porque somos luz. Só assim o mundo vai nos ver que somos diferentes, porque somos sim diferentes, porque somos escolhidos por Deus para fazer a diferença em um mundo de breu. Jesus se faz presente aqui. Ontem nós tivemos aqui uma confraternização de casais.
Eu não consigo entender, irmãos, é tão maravilhoso. Como é que as pessoas não valorizam a família? Valorizar a família não é dizer que ama, que valoriza, não. É mostrar, é investir na família. Foi uma bênção. Ontem a pregação foi maravilhosa. Depois tivemos aqui um lanche, um caldo divino. Eu não entendo porque os irmãos deixam passar esses momentos tão maravilhosos. Foi uma bênção ontem. E eu não tenho dúvida que no próximo também será uma bênção. Então não perca tempo. Vamos investir na família. Porque se a gente não investir na nossa família, nós temos um adversário que não perde, que não dorme um segundo sequer. Está investindo pesado para destruir esse projeto de Deus. Amém? Aproveitando agora a oportunidade, eu quero aqui chamar. Vocês lembram do curso de uma só carne? É um projeto aqui desta igreja. E a gente percebe como é difícil, a gente faz os convites, as pessoas não dão nem a mínima, muitos deles, mas não sabem o que está perdendo. Temos que estar preparados, irmãos. Temos que nos tornar cada vez mais fortes, porque a batalha que está ainda por vir é muito grande. Mas a Bíblia diz que somente os que perseverar não é ficar de braço cruzado, sentado, não. Perseverar, o sentido de perseverar é agir, é lutar, é não aceitar. Isso é perseverar, é continuar lutando, dizendo: eu não desisto, eu não vou recuar. Isto é perseverar. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Eu quero aqui chamar. Eu não vejo o Trajano. Pode vir a irmã Lúcia. Irmã Lúcia e Trajano. Tio Teovânio e Andréia. Wellington Ferreira e Eliliane Maria. Jaelso e Clei. Bem parecido esse aqui, vai entregar também. Cadê a filha? Tá aí, a filha da... Tá bem? Quero chamar os irmãos que vêm aqui, que nós vamos entregar esse pequeno, simples certificado. E quero agradecer vocês, porque vocês perseveraram e foram até o fim. E uma coisa eu tenho certeza: Deus está alegre. Amém. Sabe por quê? Porque vocês contribuíram para manter firme o propósito de Deus, que é a família. Amém? Então o pastor, que vai entregando aqui para os irmãos. Vamos começar aqui pelo Jaelso e a Cleide. Cadê o irmão para tirar foto? Cadê o fotógrafo, hein, irmão? Permanece aí, gente. Vamos fazer a oração final. Wellington e Liliane. Sobe aqui. Teovânio e
oração para nós finalizarmos, tá? Pronto? Vamos fazer uma oração, cadê já? Vamos 3, vamos fazer uma oração para nós finalizar. Meus irmãos, fiquem mesmo. Podem ficar assentados, nós vamos orar para os casais que participaram deste curso. Glória a Jesus. Senhor Jesus, nós abençoamos, Senhor, cada um dos teus filhos que participaram, Senhor, que se esforçaram e concluíram esse curso, Senhor, uma só carne, Senhor, para viver e aprender a viver em harmonia e em paz, juntamente com a sua família. Nós te exaltamos e glorificamos o teu amado e soberano nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui à frente todos os dizimistas que dizimaram nessa noite.